Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha mundial do Outubro Rosa. O mês então é dedicado para chamar a atenção de todos para a importância da prevenção e do tratamento precoce ao câncer de mama. E nesta noite as minhas convidadas são Nicole Hein, oncologista. Boa noite, Nicole, seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, obrigada, é um prazer estar aqui. Também converso com Rafaela Miranda, que é mastologista. Boa noite, Rafaela. Também seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui junto com a colega. Então, eu quero iniciar, Nicole, a nossa conversa falando sobre esse alerta que a campanha chama a todos os anos da população para o alto índice, então, de casos. Só no Brasil, a estimativa é de que surjam 60 mil novos casos neste ano. Pois é, então, isso é uma realidade, nós precisamos conversar sobre esse tema, pela importância e pela grandeza que ele tem. Realmente o câncer de mama, ele é o tumor que mais acontece, o mais incidente nas mulheres, então, excetuando os tumores de pele não melanoma. Dos novos casos, ele representa mais ou menos 29% só no Brasil, tá? E a taxa de mortalidade, de letalidade, então, dessas pacientes também é o principal tumor que causa a morte por câncer. E por isso que realmente é tão importante a gente chamar a atenção, não só em outubro, mas todo o ano, né, para esse tema. E, Rafaela, realmente, como a gente falou agora nesse início de programa, o primeiro passo para combater a doença, então, é a informação. Quanto antes a mulher buscar o tratamento, maiores são as chances de cura. Se estima até 95%. Perfeito. O ideal que a gente passa sempre para todas as mulheres é a importância de realizar o autoexame, né? Eu acho que cada mama é única, assim como cada mulher também é única. É normal nós termos mamas de volumes diferentes, tamanhos diferentes. E eu acredito que quanto mais a mulher se conhece, ela percebe alguma anormalidade, ela consegue ficar em alerta frente a um sinal, algum sintoma suspeito para o câncer de mama. Claro que o outubro é importante, eu acho que ele promove a saúde justamente na atenção de realização dos exames periódicos, né? Então, a importância da realização da mamografia. Nós, a Sociedade Brasileira de Mastologia, nós defendemos que as mulheres jovens, sim, devam entrar no rastreio, tá? A mamografia inicia a partir dos 40 anos de idade. Por quê? Segundo um estudo publicado esse ano que se chama Amazonas, é um estudo brasileiro, ele retratou um número de 40% das pacientes acometidas, elas foram diagnosticadas com idade menor de 50 anos de idade. Então, por isso é importante de iniciar o rastreio precoce, a partir dos 40, tá? Anualmente. E, Nicole, esse rastreio, então, precoce, como disse a Rafaela, ele também é muito recomendado para pessoas que já têm casos de câncer na família, por exemplo. Na verdade, o que acontece? O rastreamento, que a gente está falando, é para a população geral, tá? O rastreamento, ele vai procurar, então, identificar tumores em fases assintomáticas, ou seja, quando a mulher, ela não consegue sentir nada, o nódulo, né, não vai ser palpável ainda. Então, para esses casos, é extremamente importante a gente seguir realmente as orientações. Então, o ideal é, sim, começar a partir dos 40 anos, né, anualmente até os 69, né, Rafaela? E assim, fora disso, fora dessas idades, tá? A mulher, sempre que ela sentir uma alteração, que for percebida uma alteração, ela vai fazer os exames, então, de acordo com a avaliação e a indicação do médico, né? Não só, então, entre os 40 e 69 anos, mas além disso. Agora, para casos em que realmente a mulher tem um risco maior, por exemplo, uma história familiar, né? Ou outros fatores de risco associados, tá? De acordo com o médico dessa paciente, eventualmente a gente vai ter que começar mais precocemente o rastreamento. E às vezes, de acordo com a idade dessa paciente, o exame talvez não seja mamografia e sim algum outro. Por exemplo, ultrassom, né? A ressonância. Isso então vai de acordo com o risco da paciente. É feito um rastreio individualizado. Isso. Né? E o Sistema Único de Saúde, ele tem disponibilizado esse exame com facilidade? Como que está o sistema ultimamente? O que a gente nota? É até triste comentar um pouco sobre isso, mas em 2017 tem um estudo que demonstrou que 24% das mulheres realizaram a mamografia, tá? Em 2018 isso caiu para 22%.
tá? Então, o que acredita-se? Que não é a quantidade de mamógrafos, né? Não é a falta de aparelhos para a realização da mamografia, e sim a má distribuição deles, né? A população às vezes tem a dificuldade de saber da importância da realização do exame ou até de um longo período de tempo nas filas da saúde pública para realizar o exame ou conseguir alguma consulta, mas fato é que uma das maneiras da gente combater o câncer de mama é fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Compartilhar conhecimento e difundir essas informações. E Nicole, o caroço encontrado no seio, ele continua sendo o principal sintoma então de câncer? Na verdade, né, a gente realmente faz essa ideia, né, conversa aqui, realmente para a gente atentar para o rastreamento, porque esse é o ideal, a gente conseguir então diagnosticar em casos assintomáticos, mas infelizmente a gente sabe que na maioria dos casos ainda é a própria paciente que vai sentir, vai notar uma alteração. E sim, né, um nódulo, um caroço, às vezes até uma massa, né, então uma lesão maior, ela vai ser percebida pela paciente. Geralmente esse nódulo é um nódulo fixo e muitas vezes a maioria ele é indolor, né? Então isso eu digo a maioria, né? Não quer dizer que não possa doer, mas a dor geralmente ela ocorre quando a doença está um pouco mais avançada, tá? Então quando esse nódulo já cresceu bastante, né? O nódulo sim, então o caroço ele é o principal sinal, que a paciente vai notar, tá? Mas tem outras alterações. Por exemplo, eventualmente a pele da mama, ela pode ter uma área que vai ficar mais avermelhada, tá? Ou às vezes mais endurecida, eventualmente até um aspecto de casca de laranja pode acontecer. Essas alterações, elas podem ser focais, tá? Ou elas podem ser difusas, tá? E a gente pode estar falando aí então de um câncer de mama inflamatório. Isso tem que ser avaliado. Outras alterações, por exemplo, quando ocorre a saída espontânea de um líquido, né, pelo mamilo. Esse líquido ele preocupa mais quando ele é ou sanguinolento ou transparente, por exemplo, tipo água mesmo, então assim, e uma saída espontânea, sem então a mulher ficar apertando. A compressão manual. Né? Sem a compressão manual, exatamente. Além disso, por exemplo, pode acontecer abaulamentos, né, na mama, por isso é tão importante que a mulher conheça a sua mama, porque ela vai notar essa alteração, então às vezes dá um abaulamento na mama ou eventualmente até o contrário, uma retração, formando tipo uma covinha na mama, tá? Então essas alterações, então, quando novas, elas precisam ser avaliadas. Eventualmente ocorre também uma inversão do mamilo, né? Então não é a paciente que já tem essa inversão, mas quando essa inversão ela é nova, tá? Então isso também tem que chamar atenção, né, para os casos que pode eventualmente significar uma alteração, um problema maior e precisa ser avaliado daí. E Rafaela, quais são as principais causas então de câncer de mama? 90% então dos cânceres de mama, eles vêm de uma origem que nós chamamos de multifatorial. Então, uma combinação de fatores que juntos podem acelerar o processo do surgimento da doença. Então, muito relacionado ao status hormonal da vida da mulher, então aquela paciente que tem a sua primeira menstruação abaixo dos 12 anos de idade, ou aquela paciente que vai ter a sua última menstruação, que é o que nós chamamos de menopausa, a partir dos 55 anos, aquela paciente que faz reposição hormonal por um tempo prolongado, ou aquela paciente que tem uma dieta hipercalórica, que é rica em gorduras e frituras, uma paciente que já é sedentária, não pratica atividade física, ou aquela paciente que nunca engravidou, ou até mesmo as que deixam para engravidar a partir dos 30 anos, porque acredita-se que a mama ela atinge, né, a sua maturidade por volta ali da gestação. A amamentação também, as mulheres que deixam de amamentar, né? A gente sabe que a amamentação por 12 meses é um fator de proteção. As pacientes que amamentam por volta dessa quantidade de meses, elas teriam uma diminuição de até 4% do risco do câncer de mama. Pacientes que não controlariam o estresse e mais expostas à radiação ionizante também seria um fator, e também o que nós chamamos de câncer hereditário, né? E alguns hábitos também que não são muito saudáveis, como, por exemplo, o cigarro. Exato. Aliado aí ao anticoncepcional também pode ajudar. O que acontece, na verdade, né, o alcoolismo, a gente tem que chamar a atenção, né? Mais então, que 10 gramas. Ai, desculpa.
Exato, então o que que acontece? A gente sabe que o fato, a ingesta de bebidas alcoólicas, ela também está relacionada ao aumento do câncer. O próprio fato do envelhecimento, né, Rafaela, Sim. que assim expõe então a mulher, ela tem um maior risco conforme ela vai então aumentando a idade, tá? E sim, o uso prolongado de hormônios sintéticos, então por tempo prolongado aí também interfere e pode significar então um aumento do risco dessa paciente de ter um câncer de mama. E justamente então para chamar a atenção da comunidade para a importância da prevenção do câncer, o Hospital de Clínicas, em parceria com o Shopping Bela Città, está promovendo uma exposição. Eu queria que vocês falassem um pouquinho então do que se trata a exposição e o quanto isso vai marcar as pessoas que visitarem. Eu acho que para nós já foi bastante marcante, né? A ideia, então, Rosas da Vida, tá? O pessoal, então, do hospital teve essa ideia, né, em parceria, então, com o shopping, tá? E a exposição, ela é real, na verdade, as fotos, assim, são ilustrativas, né? As fotos, obviamente, não são das pacientes, mas as histórias que são contadas lá são de pacientes reais, são nossas pacientes que autorizaram, então, essa divulgação, né, sem saber o nome, né? Então o nome, por exemplo, Rosa Maria, Rosa Eduarda, aqueles nomes não são os reais, tá? Mas a história da paciente é real. Então são, assim, pessoas que estão então no seu trabalho, né, na sua atividade e de repente então tem a vida realmente virada, né, de ponta cabeça por um diagnóstico desses, né, e tem que fazer o tratamento, parar, rever, né, o que está fazendo, o que está acontecendo, né, e realmente submeter então a um tratamento, né, que a gente sabe que às vezes é bastante doloroso para as pacientes, né, esse processo. Então, e a ideia é, e se fosse com você, né? E se fosse você? Porque isso é uma realidade. Então, cada vez a gente sabe que a chance de ter um câncer de mama durante a vida, ela é mais ou menos, né, para as mulheres no geral, né, na população geral, sem ter aquelas de maior fator de risco, ela oscila em torno de 12%, que dá mais ou menos 1 em 8 mulheres, né, durante a vida. Então, isso pode acontecer conosco, com familiares, com amigos, né? E se fosse com você? Então, assim, para se conscientizar, então, da importância, né, da gente conhecer a mama, da gente buscar e fazer o rastreamento de forma adequada, né? E principalmente apoiar as pacientes, né, que estão passando por esse momento. Então, assim, é uma campanha que causa impacto, sim, né, por ela ser real, né? Então são as nossas meninas que estão lá, né? São pacientes que acompanham, né, e que realmente aceitaram expor a sua história para talvez fazer a diferença para uma outra moça que talvez vai acontecer de ter o diagnóstico mais adiante. E Rafaela, em paralelo então a esta exposição, também a população é chamada a fazer uma doação de lenços, né, que são remetidos então depois para o Centro de Oncologia do Hospital de Clínicas. Esse lenço, na verdade, é um símbolo, mas que mostra que a mulher ela está ali forte e que realmente ela não perdeu a delicadeza, não perdeu o seu cuidado com a vida, mesmo estando doente. Eu acho que a Nicole usou palavras lindas, né? Eu acho que ela, como eu, também nos sentimos muito representadas nessa campanha e eu acho que ela chama para fazer essa reflexão, né? Essa sororidade, essa empatia e realmente ficou muito delicado, acho que ficou emocionante. E a ideia do lenço, esse gesto, né, de ofertar para paciente que está em tratamento, essa rede de apoio é extremamente importante. E durante todo, né, o mês de outubro vão acontecer pelo município ações que chamam a atenção então da comunidade para a importância da prevenção ao câncer de mama. No próprio shopping, nos sábados, vocês realizam alguns atendimentos, conversando ali com os visitantes para trazer esclarecimentos também sobre esse tema. Perfeito. Então, os atendimentos são todos aos sábados, como tu já havia comentado, das 10 às 22 horas, tá? Tem sempre uma equipe do Programa de Residência Multiprofissional de Atenção ao Câncer, onde eles estão entregando folders de informações, os laços de rosas, né, e respondendo as prováveis dúvidas que a população pode vir a trazer.
Então, Nicole e Rafaela, eu peço licença para a gente fazer um rápido intervalo. Em seguida, nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite fala sobre essa campanha tão bonita, então, que é o Outubro Rosa. E, especialmente no segundo bloco, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o tratamento e a importância da família neste momento. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca um assunto muito importante, a campanha mundial do Outubro Rosa. E as minhas convidadas desta noite são Nicole Ren, oncologista, e Rafaela Miranda, mastologista. Meninas, eu quero iniciar então esse segundo bloco falando sobre a excelência do tratamento em Passo Fundo. A gente tem inúmeros profissionais extremamente qualificados para tratar então desta doença. Pois é, então assim, nós estamos em Passo Fundo, que é um polo, né, em saúde de referência, né, e para a gente atuar aqui, sim, a gente precisa estar cada vez se atualizando, né, constantemente se atualizando, né, e é o que os mastologistas e os oncologistas, né, que atuam nessa área, eu vejo que a gente está sempre em busca de realmente conhecimento, mais conhecimento e a necessidade de atualização constante para oferecer o melhor tratamento para as nossas pacientes. Rafaela, e a qualidade também de tratamentos vem melhorando e se ampliando com o passar dos anos? Isso sim, perfeito. Graças a Deus, como a gente estava comentando aqui no intervalo, então, que hoje em dia a gente consegue proporcionar para as pacientes não só o tratamento cirúrgico, não sempre é necessário fazer a retirada da mama, tá? A gente individualiza cada caso, cada paciente traz consigo uma história, as suas complicações, comorbidades, e tem aquelas que a gente, enfim, tem que acabar realizando a mastectomia e a gente consegue proporcionar no mesmo momento cirúrgico a reconstrução mamária, tá? Algumas, por conta das comorbidades ou até pela agressividade da doença oncológica, a gente acaba optando por um segundo momento realizar essa reconstrução. Então, sim, ainda bem que a medicina tem evoluído. Hoje em dia, o câncer de mama, o tratamento ele é sistêmico, né? A gente combina uma série de profissionais e uma equipe também, que é muito importante ter o nutricionista acompanhando, a psicóloga, a equipe da enfermagem, o educador físico, em prol dessa paciente adquirir uma taxa alta de sucesso do seu tratamento. E, Nicole, realmente são inúmeras as alternativas de tratamento, mas as mais comuns que a gente ouve falar mais são a quimioterapia e a radioterapia. As pessoas continuam ainda com muito medo em relação a isso ou não? Na verdade, isso vai depender da paciente, né? Às vezes elas vêm com ideias, né, ou com mitos, assim, que a gente tem que trabalhar, né, e desmistificar, então, o tratamento do câncer de mama, né? Então, isso é bem importante. Eu costumo dizer que quando a paciente chega, tá? Ela precisa, claro, do seu tratamento, mas também do seu apoio, do seu amparo, né? É parar, né, e explicar tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer para aquela paciente, para a família, que muitas vezes vem junto, né? E sim, nós temos um arsenal bem grande de tratamento, a cirurgia, obviamente, né, como a Rafaela falou, tá? A radioterapia, né, que também tem as suas indicações específicas, tá? Em termos de tratamento sistêmico, tá? Isso vai depender, então, do tipo do tumor, né? Eu costumo falar para minhas pacientes que eu preciso saber o nome e o sobrenome do problema, tá? Para atuar de acordo, então, tá? Claro, da paciente, né? O perfil da paciente, a clínica dessa paciente, né? A paciente vai tolerar tratamentos mais agressivos ou não, e também do estadiamento dela, ou seja, o tumor está numa fase inicial, ele já acometeu linfonodos ou ele já tem metástases à distância. Isso então vai mudar o tratamento que a gente vai oferecer para essa paciente.
importante, tá? Então, de acordo com o tipo, né, por exemplo, em casos de tumores que têm expressão de receptores hormonais, a gente pode então lançar mão de hormonioterapia daí, tá? Isso então vai depender de cada caso. Nós temos então terapias-alvo também. Tem a quimioterapia convencional, tá? Algumas quimioterapias vão fazer cair o cabelo, outras não vão, tá? Então tem esse diferencial também, tá? Mais recentemente, então, a aprovação agora da imunoterapia para alguns casos específicos de tumores de mama triplo negativos em fase já mais avançada. Então, isso vai depender de cada paciente, do quadro clínico, do estadiamento, né? Para a gente, então, lançar mão e definir o tratamento mais adequado para essa paciente. Você chamou atenção, eu acho que é importante a gente reforçar para os nossos telespectadores, porque este é o momento, então, da gente esclarecer as principais dúvidas. Quais são esses mitos, então, que a maioria das mulheres chegam e que é importante a gente esclarecer aqui e mostrar que não é bem isso? Eu acho que o principal mito, né, digamos, eu não sei se chega a ser um mito, mas é um medo muito grande, né? Então, as pacientes chegam com muito medo, né, de vir a falecer por causa do câncer de mama, tá? Então, sim, ele é um tumor que acontece muito, incide muito, né? Então, ele é o principal responsável pelos diagnósticos, então, como eu falei antes, nas mulheres, excetuando os tumores de pele não melanoma, tá? E por acontecer tanto, tá? E ele sim tem uma taxa relativamente elevada de mortalidade, ele é ainda o principal responsável pela mortalidade por câncer em mulheres, né? Então, assim, tem uma base racional para isso, mas a gente sabe que a chance de ter êxito nesse tratamento em termos de cura está intimamente relacionada ao quão mais precoce a gente diagnosticar esse quadro, né? Então, o diagnóstico de um câncer de mama, ele não é sinal, ele não é equivalente ao fato, né, de você acabar por falecer em função disso. Não, a maioria das mulheres, quando a gente consegue diagnosticar então em fases iniciais, elas sim têm uma potencial chance de cura bem elevada, né? E essa é a principal questão que a gente briga então pelo rastreamento, né? Por a mulher fazer esse diagnóstico então de forma mais precoce, né? E isso é o principal, né? Diminuindo também, né, essa morbidade, ou seja, essas complicações ao tratamento, isso impactando menos ainda na qualidade de vida desse paciente. E além disso, né, eu acho que é importante saber que eventualmente quando não ocorrem para efeitos do tratamento, por exemplo, algumas vezes as pacientes vão bem, a gente cada vez dá mais apoio nessa parte justamente para elas não sentirem tantos efeitos colaterais do tratamento, né? Às vezes as pacientes elas têm a ideia, ou às vezes familiares ou amigos questionam elas sobre se o tratamento não está fazendo ela sofrer tanto, isso não está dando efeito, não está sendo efetivo, né? Então isso é bem importante. Gente, não é assim, né? Não quer dizer que por você não estar tendo muito vômito, muita náusea, né? Ou eventualmente até por você não perder o cabelo, porque as quimioterapias elas são diferentes, não quer dizer que não vai fazer o resultado, né? Que não vai dar o efeito esperado, né? Então isso também é bem importante a gente orientar os pacientes, né? Que isso não significa hoje claramente a gente vem buscando cada vez mais que as pacientes sofram menos pelo tratamento, né? Buscando cada vez mais a qualidade de vida, que elas mantenham ao máximo durante esse período, né? E ajudando, dando todo o suporte, né? Para que o tratamento seja o menos penoso, sofrido para elas, né? Então, felizmente nós estamos avançando nisso e não significa que não está tendo resultado. E Rafa, eu acho que um outro mito que a gente até estava comentando durante o intervalo do programa é que se a mulher for retirar toda a mama, realmente vai retirar o câncer, ou seja, não é assim que funciona, cada caso é analisado por um especialista e nem sempre isso acontece, então é importante, né, estar sempre atento também a esse tema. Perfeito. O câncer de mama, cada vez mais nós temos feito um tratamento individualizado. Então, aquilo que eu já disse, a paciente ela é única, né? Ela traz uma história e uma mama. E acho que é importante a gente sempre dividir com a paciente um pouco dessa angústia, né? Não necessariamente que se eu tirar toda essa mama eu vou curar essa paciente, porque a doença ela é sistêmica, ela pode recidivar, ou seja, ela pode voltar, seja
num órgão à distância ou iniciar novamente numa mama que restou, né? E até no que a gente fala do tratamento de cirurgia reconstrutiva, a textura da mama modifica, né? Por mais que a gente tente devolver para essa paciente uma mama, não será aquela mesma textura que ela tinha antes, até o formato que ela tinha antes. Então, algumas acabam distorcendo um pouco, né, o conceito ali. E a medicação, ela também tem evoluído bastante, ou seja, a medicação no pós todo o tratamento. Com certeza, né? Na verdade, pela prevalência, né, do câncer de mama, tá, e pela sua incidência também, se pesquisa muito nessa área, né? E nós temos avanços contínuos, então, em termos de tratamento sistêmico, né? Obviamente, tratamento cirúrgico também, né? Mas falando então da área da oncologia como tratamento sistêmico, sim, a gente tem novidades bastante interessantes, né? E cada vez mais, então, se busca, né, ser menos agressivo, então, para a paciente, né? Em termos de para-efeitos, assim, de efeitos colaterais, tá? Buscando, então, um resultado satisfatório, certo? O que a gente busca também, tá? Isso é mais recente também, que eventualmente para pacientes, tá? Que elas fazem a cirurgia, em alguns casos, né? Que elas antigamente iriam para fazer quimioterapia, tem alguns tipos de tumores, que são os luminais, que eventualmente, se realmente a paciente tem um quadro mais inicial, tá? Hoje a gente tem, então, à disposição, obviamente, se a paciente aceitar, né, e querer fazer, né, as assinaturas moleculares, então, que vão nos orientar nesse sentido em que aquela paciente talvez possa prescindir de quimioterapia, né? Então, a gente está tentando fazer um descalonamento de tratamento, né, para aquelas pacientes que a gente tem condições, né, com embasamento científico para fazer isso. E quando nós falamos do Outubro Rosa, tem uma parte desse tema que não pode fugir do programa, que é a importância da família. A família, ela é necessária do início até no fim do tratamento, ou seja, todos os momentos ela tem que estar presente e também ela é responsável pelo resultado. Isso é muito importante, né? Felizmente, a gente nota que a maioria dos pacientes, então, quando eles vêm para consulta, eles vêm acompanhados da família, né? Então, é um quadro, né? Uma questão de saúde que une a todos, né, e que mexe com todos, né, com a vida de todos, né. Então, realmente é muito importante que o paciente venha, tá? Porque o que acontece é tanta coisa, tanta informação para ele, que é bom realmente que tenha alguém da família junto para escutar, para auxiliar, porque às vezes eles acabam não absorvendo tudo que a gente comenta, tudo que a gente fala, né. Então, quanto mais apoio esse paciente tiver, tá? Via de regra tende a ser um pouco mais tranquilo para ele enfrentar esse processo, né? E sim, a família é muito importante, né? Ter essa, não só a família, mas amigos, né? Dependendo de cada caso, né? Quem o paciente, né? A paciente vai se sentir mais confortável em auxiliar nesse processo, né? Então isso faz muita diferença para eles. Perfeito. E Rafaela, então, qual é a sua orientação, então, se nós tivermos neste momento alguma telespectadora que tenha recebido hoje esse diagnóstico e está com medo aí de enfrentar essa doença, qual é a palavra de vocês, então, de conforto e enfim, de otimismo para esse tratamento? Com toda certeza, o acolhimento, né, assim como nós estávamos falando sobre acolher essa paciente, seja eu como profissional, seja o mastologista, toda a equipe que está acompanhando essa paciente. Eu acho que com toda certeza que eu falo para os meus pacientes que não é um diagnóstico que eu gostaria de passar, embora seja o meu dia a dia, mas eu acho que a gente tem que ter coragem, tem que ter determinação. Hoje em dia a medicina está muito evoluída, a gente consegue altas taxas de cura e vai ser uma realidade diferente, mas eu acho que o câncer ele traz essa palavra, não essa palavra, eu digo que ele traz essa ideia de esse autocuidado, né? Que eu acho que são mulheres que estão vivendo a maternidade muito intenso, que são mulheres que cuidam de todo mundo e talvez não destinam um tempo de cuidado para si, né? Então, quem sabe seja esse momento de olhar para si e tirar esse momento justamente para cuidar de você mesma.
Nicole, infelizmente o nosso tempo de programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de lhe pedir se tem alguma informação adicional, então, para a gente repassar no programa de hoje. Eu acho que o que eu tenho para dizer é, assim, felizmente a nossa profissão nos permite participar, tá, de muitas vitórias, tá? As nossas pacientes, as pacientes de câncer de mama, elas são lindas, tá? Elas são fortes, tá? E elas precisam de ajuda para passar realmente, para enfrentar esse processo, e nós estamos aqui para ajudá-las, né? Então, não é o fim e estamos juntas. Rafaela, também gostaria de agradecer a sua presença no programa de hoje. Obrigada a vocês pelo convite, que coisa linda a gente poder conversar sobre esse tema. E embora a sociedade dissemine, né, que o câncer é medonho, que ele traga medo, eu acho que ele é realidade, é uma doença que faz parte, né, do dia de algumas pacientes e que vocês não estão sós. E é uma honra, né, podermos fazer parte e cuidar de vocês e, enfim, conte conosco. Nicole, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, boa noite a todos. E você que está em casa, então a gente agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.